Na eurorregião atlântica Galiza, norte de Portugal, existe uma fronteira invisível, mas que é mais importante do que a raia que separa os dois países da Península Ibérica. É a fronteira entre o eixo atlântico e o corredor interior, constituído de norte a sul por Lugo, Monforte de Lemos, Ourense, Trás-os-Montes e Alto Douro. Enquanto as cidades mais próximas da costa vivem uma explosão industrial e populacional, os núcleos interiores têm sofrido nas últimas décadas o êxodo dos seus habitantes, que deixam para trás uma dura economia rural. Hoje, com o desenvolvimento das infraestruturas, as ações de cooperação transfronteiriça e o apoio da União Europeia, o interior da eurorregião consegue ver uma luz ao fundo do túnel, mas ainda fica muito por fazer. Na eurorregión o que existe é un grande contraste entre a zona interior e a zona costera. A costera é atractiva, a que alberga a poboación, na que se concentran as actividades económicas. A interior se caracterízase pola despoboación, polo envellecemento demográfico, pola falta de industrias. É evidente que existe un contraste claro, moi nidio. En unha zona é atractiva, la da costa, e outra, digámoslo, é a que expulsa man de obra e incluso capitales. Lóxicamente, calquer político debe de artellar mecanismos para que a zona do interior non quede despoboada, nin tampouco queda exenta ou marxinada. Mentres que na zona costera o que necesita son reglamentacións. Por tanto, son dúas concepcións que hai que poñer en marcha, nunha correxir os defectos da congestión, que é a zona costeira, e en outra alentar e atraer e seducir o que son as persoas e as actividades que aí se poden concentrar no interior. As cidades de Lugo, Monforte de Lemos e Ourense constituem a coluna vertebral da Galiza interior. É uma parte da Galiza que com frequência tem sido esquecida e que tem vivido um pouco a reboque do desenvolvimento industrial da outra Galiza, a costeira. Nas duas últimas décadas, o forte crescimento observado no litoral fez crescer um problema já histórico no interior, a despovoação, o êxodo para as cidades costeiras à procura de melhores oportunidades de vida. Eu creo que hai unha realidade tanto en Galicia como no norte de Portugal que hai unhas diferencias moi grandes entre o que é a costa, o litoral, e o interior, non? Entón, o eixo atlántico creo que ten que xugar, ou debe de xugar un papel importante, moi importante, na eliminación desas diferencias ou na disminución desas diferencias. A percepção do estancamento da Galiza interior como oposição à força da zona atlântica é um fator fundamental para compreender a necessidade que os seus habitantes sentem para corrigir os desequilíbrios. A parte das vantaxes que ten a costa per se, polo que é o comercio, hoxe, a súa posición, o que é a autopista do eixo atlántico hasta o porto, dende Ferrol ao porto, vertebrou moito o país. A capacidade das regiões interiores para competir no mercado desenvolve-se em função da sua acessibilidade. Quanto maior for o acesso a um mercado de compra e venda, maior é a capacidade competitiva. É definitivamente um problema de infraestruturas. É verdade que o 70% da población en Galicia vive en torno ao eixo atlántico, por lo tanto temos unha eiva que hai que solucionar, que é a Galicia do interior. Hai que vertebrar o territorio, hai que coexionalo, hai que conexionalo para que económicamente tamén a Galicia do interior se poda desenvolver. Do mesmo modo que não existe um comboio que faça a comunicação entre Ferrol e o Porto, também não existe um entre Lugo e Ourense para chegar a Braga. Por isso, para muitas autoridades, falar sobre o comboio de alta velocidade converte-se literalmente num sonho. Nós en Ourense sempre, cando falamos de alta velocidade, eu nestos últimos tempos, cecais, estou a falar de algo que considero virtual, porque estou escoitando falar de que hai comunicacións no eixo atlántico, de que estáse comunicando Santiago con Coruña, etcétera, etcétera. Pero é que, claro, Portugal, norte de Portugal, conexión eixo atlántico, e articulación interior en Galicia non existe. Manter a rede viária da região é essencial para o seu desenvolvimento. As autoestradas delineam a região ou atravessam Lugo e Ourense, mas ligam o interior. E muitas das estradas do país são um calvário para o trânsito, para não falar dos caminhos que são a única forma de ligação entre as aldeias dispersas que começam a ficar sem jovens.
Os habitantes destas aldeias dependem de fornecedores exteriores, até mesmo para conseguir alimentos básicos. É o caso de Vila Soto, em Lugo, onde um dia por semana esta padeira vende pão porta a porta. Cocinhamos os panes. Aí viene. Está bem assim como está. Vale, A Galiza tem uma taxa de natalidade muito baixa e uma população de gente velha que aumenta progressivamente. Esta situação é agravada com a migração da população para as cidades da costa atlântica. Manter uma massa crítica de população é imprescindível. Mas esse movimento de abandono da parte interior começa já nos anos 60, já quando com a mecanização da agricultura se começam a libertar ativos do mundo rural, houve uma forte imigração para o litoral, para a costa e sobretudo para a Europa, para a França. O futuro do interior de Galicia pasa por xerar unha infraestructura Ourense, Monforte, Lugo, que potencie este espacio, disminúa se non as distancias e os tempos de resposta e xenere unha masa crítica suficiente para que se desenvolva este territorio sin ser fagocitado polo que é o eixo da costa. Eu creo que o enemigo do progreso da Galiza rural ou da Galiza interior que hai, por desgracia, moitas máis personas, no? Que fallecen que personas que nacen. É dicir, a pirámide poblacional nesta comarca é, eu creo que equiparable a calquera zona do interior de Galicia e de Portugal, realmente moi preocupante, ¿no? Entón hai que tomar medidas para isso. Essa massa mínima de população também é importante para a costa de Lugo, onde se recorreu à população estrangeira para manter a atividade. A Galiza deixou de ser uma região de imigrantes. Estas tristes imagens dos galegos que partem para terras longínquas pertencem ao passado. Atualmente é uma das zonas com a mais baixa natalidade da Europa e 1 em 4 pessoas passam dos 60 anos. Uma renovação geracional não é suficiente para cobrir a procura de mão de obra. Por isso, a Galiza necessita de imigrantes. Os cabo-verdianos chegaram à região de Amarinha para se dedicarem à pesca e criaram raízes em terra, em Burela. A medida que se iban acomodando, xa traían as súas mulleres e os seus fillos. E incluso, bueno, pues seguiron tendo fillos xa nacionalizados españoles e, bueno, nenos gallegos. A partir do 95 aproximadamente, ou mellor algo antes, empezaron a chegar os primeiros peruanos. Tamén, un pouquiño a dinámica foi a mesma, chegaron homes solos e medida que, bueno, que se foron instalando, pois foron traendo as súas familias, que é un pouquiño no proceso que estamos agora. Despois chegan, bueno, de todo Latinoamérica como no resto de Galicia, pero o máis destacable son esas dúas comunidades. Esta família peruana chegou a Burela há 2 anos. O marido veio com contrato para pescar e logo trouxe a esposa e 2 dos seus 4 filhos. ¿Les echamos aquí a la comida? Sí, echalo, pero si gustas, échale un pedacito más. No, que va a picar mucho. Tudo lhes tem corrido bem. Compraram um apartamento e acabam de regressar das suas férias no Peru. Mi esposo está en la mar. Ahorita se encuentra en la mar navegando. El espinchero sale a la mar. Lo más bonito de acá es estar juntos, unidos con mi esposo, ¿no? Él llegaba al año 2 meses, al año 3 meses. Entonces, cuando él nació... No me conoció cuando nació. Él vino después y así me conoció. Y cuando... Yo era blanco, pero como mi madre me sacaba mucho de la calle así, a pasear, me sacaba a pasear... Se fue de negro. Y me puse un poco, claro, normal, porque aquí no pueden ser todos blancos. Aquí también tiene que haber negros, latinos, así tienen que haber. Y por eso me puse de este color. Me llamo Chidi, tengo 13 años, mis padres vienen de Nigeria. Me llamo Lucas, tengo 13 años y soy brasileño. Yo me llamo Cristian, tengo 14 años, soy de Ecuador. Me llamo Mohamed, tengo 13 años. Mi padre es de Siria y mi madre es de Marruecos.
He nacido aquí. As aulas galegas refletem esse fluxo migratório. E agora fanse actividades, pois, por exemplo, con libros que falan do racismo, pois, entras nun colegio e podes ver, pois, xa non solamente o mellor cancións típicas gallegas, ves ao mellor os monumentos máis importantes de Perú ou as comidas de Cabo Verde, e, bueno, todo eso sí que enriquece os nenos. Lugo posee a única muralla romana que conserva o seu circuito enteiro. Esta muralla é o símbolo dunha cidade que loita por evitar o éxodo hacia a costa galega, ao igual que Ourense, ao igual que Monforte de Lemos. Son capitais do eixo interior que tratan de potenciar a través das mellores comunicacións a súa economía emerxente. Lugo, a mais extensa das províncias galegas, está aberta ao mar Cantábrico por esta linha costeira, que se estende desde Saca de Vares até Ribadeo, onde uma moderna ponte une a Galiza ao Principado das Astúrias sobre a Ria de Eo. Através da autoestrada do Cantábrico, a Galiza fica ligada às Astúrias, Cantábria, País Basco e Europa. Para que esta eurorrexión sexa máis forte e precisamente se convirta nun potencial no seno da Unión Europea, é necesario atender o desenvolvemento da Galicia Atlántica, o desenvolvemento da Eurorrexión Atlántica, o Porto Ferrol, pero tamén o desenvolvemento desa Galicia interior que, comenzando en Chaves ou comenzando en Bragança, si queremos, seguindo por Chaves, Verín, Ourense, Lugo, chegue tamén ata a Mariña. A região de Amarinha, na costa, é a zona mais desenvolvida de Lugo. Tem um grande peso económico na província, uma vez que gera 45% do seu produto interno bruto. Ribadeo é a localidade com melhores infraestruturas de toda a região, ainda que Viveiro seja a capital de Amarinha. Desempenha uma importante função comercial, portuária e de serviços entre a Galiza e o Ocidente Asturiano. Mas além do mar, existem outros recursos importantes na economia de Lugo. Que a provincia de Lugo é a primeira produtora de leite de Galicia e producimos o 25% do conxunto do leite que se produce en toda España. E logo temos recursos da madeira tamén dentro do sector primario, e desto hai moito que falar, porque se está facendo unha gran política forestal en todo o que é a Mariña Lucense. Hai moi poucos incendios, que non me vai a escoitar un incendiario e que non se lle vai a ocurrir a ir plantar lume a Mariña. E por qué? Porque forma parte o bosque, forma parte do desenvolvemento madereiro e do desenvolvemento económico de moitísimas persoas da Mariña Lucense e da Mariña da Coruña. E supostamente o turismo. As suas praias pouco frequentadas, os seus montes e festas, têm um atrativo especial. Igual à capital, Lugo é uma cidade pequena e bonita, que soube integrar a sua histórica muralha como elemento fundamental da sua paisagem e da sua estrutura urbana. Construída pelos romanos há 17 séculos, continua viva através das suas 10 portas, que fazem a comunicação entre as zonas novas e as mais antigas da cidade. 2 quilómetros de muralha declarados Património da Humanidade pela Unesco. Temos que seguir traballando, colaborando para lograr ese desenvolvemento turístico. Por lo tanto, pódese desenvolver a industria, porque temos man de obra e man de obra preparada. Industria especializada, temos materias primas, temos recursos turísticos e algo que é fundamental, temos ilusión e temos ganas. Por lo tanto, que é o que se necesita? Poñernos nunha mesa a pensar, a cooperar, a traballar xuntos. Na economia atual é essencial aproveitar os recursos naturais, mas também explorar novas formas de negócio impensáveis há alguns anos. No caso dos artigos religiosos, Martínez é um claro exemplo de como as novas empresas galegas têm de adaptar-se ao mercado, utilizando as novas tecnologias para aproximar-se do cliente final
e abrindo escritórios no estrangeiro. A sede desta curiosa loja está situada junto à muralha romana de Lugo. Trata-se de uma empresa familiar fundada em 1928. No início confeccionava vestuário para sacerdotes e seminaristas em toda a Espanha e o negócio ia de vento em popa. Em 1963, quando o Concílio Vaticano II permitiu que os sacerdotes vestissem de forma leiga, ampliaram a sua oferta a todo o tipo de artigos religiosos e criaram as suas próprias oficinas. Em 2000 abriram na internet a primeira loja virtual do género no mundo. Em almacenasmartinez.com pode adquirir-se toda a gama de artigos necessários para a liturgia católica. Recebem pedidos de todo o mundo. As novas tecnologias abriram-lhes novos mercados e também permitiram conceber novos produtos. Um dos artigos mais vendidos é um lampadário eletrónico que funciona com um chip. Reposicionou as velas em quase todas as igrejas. A sua primeira incursão comercial fora de Espanha foi pensada durante anos e, por fim, em 2004, elegeram o Porto para abrir uma sucursal. Imprimiram 15.000 exemplares em português do seu catálogo e estreitaram os vínculos com os seus fornecedores. Nuestra relación con Portugal viene desde hace muchísimos años. Portugal es una potencia en hacer imágenes. Orfebrería, sobre todo en Braga. En Braga tenemos varios proveedores que trabajan, nos hacen pedidos muy importantes, es decir, nosotros hacemos pedidos importantísimos. Ellos mismos pues, nos surten de producto ya que su calidad es buena y podemos competir muy bien en el mercado con los precios que nos dan. O caso da Artigos Religiosos Martinez é um bom exemplo do potencial que a Eurorregião Atlântica oferece para incentivar as operações comerciais em ambos os lados da fronteira. Monforte de Lemos surgiu como encruzilhada histórica de caminhos. Por aqui chegou à Galiza o primeiro comboio, em 1883. O desenvolvimento das principais autoestradas da região fez com que a importância do comboio fosse diminuindo. Deste modo, Monforte de Lemos viu pouco a pouco como o tráfego que antes parava quase obrigatoriamente na cidade começava a passar ao lado. É necessário recuperar, em primeiro lugar, a memória histórica de cada cidade. E nós aquí un pouco o que tratamos é de Monforte de Lemos é unha cidade que nos últimos anos sufriu un declive importante e os esforzos que estamos facendo é un pouco tratar de recuperar esa ilusión. Por decir de alguna maneira, recuperar esa autoestima. Esta cidade quer desempenhar um papel importante na Eurorregião, como centro estratégico de armazenamento e distribuição de mercadorias. Para tal, está em progresso a construção de um terminal para concentrar e distribuir mercadorias de toda a Galiza e norte de Portugal para o resto de Espanha e Europa. A cidade atualmente traça distintas metas e objetivos para revitalizar-se tanto económica como social e culturalmente. Nestas terras, eleva-se o Museu do Colégio do Cardeal de Monforte, conhecido como o El Escorial Galego, que entre as suas paredes esconde duas obras de El Greco. Outro dos pontos turísticos de Monforte é o seu castelo, cujo mosteiro foi restaurado e convertido em pousada. E nós estamos incentivando que a xente viva co río, que participe co río e que a xente que ven de fora pois teña de referencia ir a ver o noso río Cave, que é un elemento fermosísimo. E o Monte de San Vicente. O Monte de San Vicente xa é o máis alto de Monforte. Entres por onde entres a Monforte, o primeiro que se ve é o monte, ca súa torre de homenaxe e o parador, que a súa iglesia. É unha maneira de respetar o río, de respetar a naturaleza e de respetar o noso povo, que eu creo que é o máis importante. Um bom exemplo de como pode renovar-se o setor primário para gerar prosperidade dentro de um desenvolvimento sustentável é a Ribeira Sacra, uma região emoldurada pelos canhões do Sil e do Minho, nas províncias de Ourense e Lugo. Uma combinação espetacular de acidentes geográficos e de um grande património cultural dão forma a um dos destinos turísticos mais interessantes do interior da Galiza.
As Irmandades de Criadores de Gado e Agricultores apostaram no desenvolvimento do meio rural no seu conjunto. Paisagem, cultura, economia, ocupação do habitat, sempre dentro dos parâmetros de desenvolvimento sustentável. Os cultivos ecológicos estão a expandir-se em busca dos mercados da Europa do Norte, onde existe uma forte procura destes produtos. Os seus vinhos são avaliados com denominação de origem e possuem uma reputação internacional. Ourense está no centro xeográfico da Eurorrexión e, por tanto, ten unha situación xeoestratéxica moi interesante. Aínda que os indicadores económicos da provincia sexan preocupantes nestes intres, a chegada do AVE e as autoestradas poden mellorar sensiblemente esta situación. Ourense é indubitavelmente o centro geográfico da Eurorregião e um dos seus principais objetivos é converter-se também em centro logístico. Esta província tem uma fronteira artificial com Portugal. É uma fronteira administrativa. Ao longo da história, a permeabilidade com o norte de Portugal tem sido uma constante. Durante muitos anos, o contrabando entre as raias ourensana e portuguesa teve uma grande importância nos rendimentos das cidades. Hoje, com a dissolução das fronteiras e o desenvolvimento das infraestruturas, esta relação é evidente. Hoxe en día é imposible pasear por los comercios de Ourense, de Vigo, de Valença, de Chaves, sin escoitar o castelán en Portugal e o portugués en Galicia, dado que as infraestructuras ainda han achicado máis as distancias que hai entre as nosas cidades e máis que nunca somos un único territorio, non? O que fai que a permeabilización da fronteira pois sea total, dado que non existe unha barreira xeográfica real, o que temos é a raya, pois seamos un só país. O acercamento a Portugal, onde se están desenrolando proxectos de comunicación que pode reforzar esa posición que ten Ourense como centro neurálxico e tamén como eixo central da Galicia interior, vai pola vía da Limia, pola vía do Támega, non? Seguindo ese curso, non? O sea, a importancia que pode ter Chaves no desenrolo de Ourense, a importancia que pode ter Guimaraes, a importancia que pode ter todo o Alto Douro, importantísimo dende o punto de vista do desenrolo turístico en Portugal, e que pode ter unha conexión rápida e fácil co interior de Galicia a través de Ourense, é importante. Ourense era denominada pelos romanos como Cidade do Ouro. Há muito tempo que o Minho não deixa nas suas ribeiras este precioso metal, mas o povo de Ourense descobriu um tesouro ainda mais valioso: a qualidade de vida. A população, que cresceu em redor das nascentes de Las Burgas, cujas águas foram bebidas e exploradas pelos romanos, apostou no termalismo. O termalismo vai a ser un diferencial en Ourense para pensar que no seu futuro o desenrolo económico, o desenrolo social, vai ter aí un soporte, un pilar básico e fundamental. As termas da Chavasqueira, na margem do rio, surgem de uma nascente que fornece o caudal a piscinas de cascata com temperaturas que rondam os 40 graus. O conjunto arquitetónico é inspirado num templo japonês zen. O termalismo lúdico-preventivo combina ócio e saúde. As suas águas são recomendadas no tratamento de reumatismo, artrite ou asma e para melhorar o funcionamento dos aparelhos respiratório e digestivo. O desenvolvimento do turismo termal em Ourense é um exemplo do caminho do atual progresso das cidades. Num mundo cada vez mais competitivo, trata-se de procurar ideias inovadoras que permitam tirar partido de setores ainda com margem de crescimento, como é o caso do turismo. Para benefício dos turistas e principalmente dos seus habitantes, Ourense embarcou há muito tempo num ambicioso projeto urbanístico. A recuperação da parte antiga já é uma realidade. Passear pelas ruas e praças, descobrir a arquitetura moderna e perder-se pelas vielas, converteu-se num dos atrativos turísticos da cidade.
Son moi optimista sobre o futuro da nosa cidade, basándonos no iso, é dicir, como Ourense cidade termal e a potenciación que estamos levando a cabo, nosa posición no territorio como cidade comercial, nudo estratégico do transporte, que a cidade do transporte, co que é o ferrocarril, etc., o que fai que esta nova posición na Eurorrexión nos a pasar a ser a zona central da Eurorrexión potencie o papel da nosa cidade no territorio. A Ourense Industrial pretende quebrar o conceito de zona deprimida. Ainda que careça de população, alberga 14% das empresas industriais da Galiza, como a indústria têxtil, alimentar, extrativa, construção e automação. Os empresários de Ourense e de Portugal sabem bem que a colaboração é a única via para a competitividade. Na cuestión de Portugal hai unha visión que nós sustentamos desde a Confederación, que xa non é tanto dos intercambios que fagamos entre nós, que estuvemos separados nas décadas pasadas con unha fronteira que era produto de cuestións históricas máis de xeográficas ou etnográficas, non é tanto do que, repito, do que vendamos, do que non vendamos entre nós, senón en facer proxectos común. Manter saudável o ecossistema, já tão danificado pelos incêndios florestais, exige um compromisso de toda a sociedade, incluindo dos responsáveis das indústrias extrativas. É nossa preocupação por el medio ambiente y por la sostenibilidad de los recursos naturales. Eso yo creo que lo llevamos en la familia, incluso somos socios, uno de los miembros de la organizaciones ecologistas, porque lo sentimos y lo pensamos así, no porque sea algo que esté de moda o que llevamos mucho, lo pensamos así y claro, hemos sido de los primeros en trasladarlo al mundo empresarial. Alguns empresários, como Henrique Rodrigues, não encontram metros quadrados suficientes para a ampliação do seu negócio, contudo, vão ganhando alguns mercados. Hoy por hoy somos de las empresas punteras de España en la fabricación de UVs. Las UVs hoy y los vehículos esos con más tecnología son los que se hacen en Ourense. Y eso pues poquito a poco se nos va reconociendo a nivel nacional. A solução para o problema de solo industrial passa por polígonos industriais e por parques tecnológicos como o de Ourense. O Parque Tecnológico da Galiza está localizado na província de Ourense, em São Cibrao das Vinhas. A função deste parque é o fomento da investigação, do desenvolvimento e da inovação na comunidade, mas também é uma incubadora de novos projetos e de pessoas empreendedoras que iniciam a sua atividade. O Parque Tecnolóxico é unha aposta identificada e concreta e específica, pero aparte deso, Ourense non ten a conflictividade laboral que pode ter Vigo. Eso tamén é un elemento que se analiza a hora de buscar unha implantación e, debido a esas comunicacións e debido a isto que estou dicindo, pois hai empresas que analizan hoxe a idoneidade da súa implantación e Ourense pode competir neste momento con Vigo. Entre os setores do parque destacam-se a agroindústria, a logística, as telecomunicações e a indústria têxtil, como é o caso de Roberto Verino. En Galicia somos un país novo, un país xoven, unha xente que quere evidenciar as súas capacidades de facer, as súas capacidades de non ter que marcharse de novo de Galicia para demostrar o que Galicia é capaz. E eu creo que esa enerxía, esa predisposición a facelo desde Galicia en lugar de fora, puxo en relieve un potencial que sempre se caracterizou por os galegos na diáspora, pero que non se podía facer no propio país. Ourense olha para o futuro com um triplo protagonismo. Por um lado, como cidade importante e uma referência no conjunto da região galega. Por outro, como ponto de ligação com a zona interior do norte de Portugal, que antes era separada por uma fronteira. E em terceiro lugar, como enclave empresarial. Por isso, Ourense é considerada, com as suas indústrias e com o Parque Tecnológico da Galiza, o extremo do elo de desenvolvimento que chega desde Vigo. O fundamental é criar um emprego de serviços para que seja possível manter as populações no sítio onde viveram e onde desejam viver. O que significa que tem que haver uma
uma nova preocupação de estabelecer uma boa relação das pessoas que vivem em espaço rural com as novas atividades económicas, especialmente aquelas que estão ligadas ao turismo. Os políticos do interior, de Lugo a Vila Real, passando por Monforte, Ourense, Chaves e Bragança, ainda esperam que os desequilíbrios entre a costa e o interior sejam corrigidos. Para tal, concordam em que o instrumento do Eixo Atlântico, que agrupa 18 cidades do norte de Portugal e da Galiza, seja eficaz para o atingir. Somos convencidos que se o Eixo Atlántico non estivera creado, habería que crealo. Porque é necesario que nesta Europa que está crecendo hacia o leste, e polo tanto cada vez somos máis periferia, é necesaria unha eurorrexión forte que confíe en si mesma, que confíen as persoas que viven nesta eurorrexión e que confíen nas súas posibilidades. Por ser unha eurorrexión que conte no desenvolvemento desa Europa unida ca que soñamos todos. Se na Galiza, Lugo, Monforte de Lemos e Ourense formam um eixo interior, em Portugal os municípios que formam essa zona interior são Vila Real, Régua, Chaves e Bragança, onde se acentua o contraste com o litoral desenvolvido e povoado. Atrás do Marão nasce o reino maravilhoso do escritor Miguel Torga. De caráter forte e sinuoso, Trás-os-Montes é uma das regiões mais pobres da Europa, mas a sua riqueza paisagística é a porta de entrada para os que querem descobrir um mundo ainda inexplorado de tesouros artísticos, históricos, turísticos e de recursos naturais. O futuro de Trás-os-Montes está nos que vivem, trabalham e acreditam nesta região e nestas características. Toda a gente reconhece que existem potencialidades, só que depois, quando chegamos à sua concretização, há coisas que vão sendo adiadas e que não deveriam ser mais, para que se possam fixar as pessoas, fixar empresários e tornar toda esta região um pouco mais desenvolvida e mais cativante para quem a visita. Vila Real, Bragança, Chaves e Régua são as cidades do Nordeste português que pertencem à Associação Eixo Atlântico e que pretendem desenvolver uma região que vive o grave problema da despovoação. A desertificação acontece porque não há desenvolvimento, porque de facto o desenvolvimento acontece mais no litoral, porque naturalmente as pessoas que se formam não encontram no interior a forma de poderem aqui fixar-se e de aqui viver. Continua a ser considerada ainda como um espaço, uma espécie, um espaço de ninguém, quando realmente se trata é de um espaço de oportunidade, um espaço de interface nas políticas de cooperação a nível económico, a nível político. Portanto, é um espaço de interface e um espaço de oportunidade. Apesar dos últimos 3 quadros comunitários que trouxeram para o país recursos financeiros significativos e com os quais se devia ter procurado maior coesão a nível social, a nível económico, a nível territorial, esbatendo assimetrias, pelo contrário, elas acentuaram-se. Uma solução comum a todos estes municípios é a aposta no turismo. Seja o enoturismo do Douro, o termalismo de Chaves ou o turismo rural de Bragança, todos descobriram uma fonte importante para o desenvolvimento económico e social. Considerada a capital de Trás-os-Montes, Vila Real é uma cidade com cerca de 16 mil habitantes que nas últimas décadas sofreu algumas alterações importantes. A sua geografia, no centro de 2 importantes vias de comunicação, a estrada Porto Bragança e a autoestrada Viseu-Chaves, fazem desta cidade uma porta de entrada para o litoral português e também para a Europa. Estes 20 anos, Vila Real cresceu, Vila Real desenvolveu-se,
mas sobretudo Vila Real tornou-se uma cidade mais moderna, mais agradável para os seus residentes, nomeadamente porque, entretanto, neste período de 15 anos, surge aqui um elemento novo que é fundamental para o seu desenvolvimento, que é a Universidade. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É hoje uma cidade de média dimensão que consegue ser, de facto, também, em contrapartida ou paralelamente, um polo de atração, constituir-se como um polo de atração para um conjunto de cidades vizinhas, o que lhe dá, digamos, eu diria nos últimos 4, 5, 6 anos, até por força do aparecimento de outras infraestruturas, incluindo este teatro, um cosmopolitismo que, de facto, não tinha, se recuarmos 10, 20, 30 anos. Culturalmente, Vila Real renasceu. O Teatro de Vila Real surge dentro de uma rede de teatros idealizada nos anos 90 pelo então Ministro da Cultura. Desde que abriu, a 19 de março de 2004, este espaço criou uma programação frenética e é a sala de espetáculos do país com a taxa mais alta de ocupação anual, cerca de 89%. Nós temos, desde que abrimos, uma média superior a um espetáculo por dia apresentados aqui na nossa casa. Isto pode parecer secundário, mas o quantitativo, não só o qualitativo, o quantitativo numa região como esta é verdadeiramente revolucionário. O fundamental, do meu ponto de vista, quando se investe numa casa de espetáculos como esta, numa região como esta, que, como sabem, é uma região periférica, apesar de tudo, em termos nacionais, o que é importante para as pessoas é saber que, a partir de um determinado momento, aberta a sua casa de espetáculos, tem oferta todos os dias. Mas se culturalmente é uma cidade em transformação, industrialmente Vila Real apresenta ainda hoje algumas dificuldades para a criação de empresas e, em consequência, para a fixação de povoação na cidade. O tecido empresarial do distrito de Vila Real caracteriza-se pela falta de mão de obra qualificada e pelo reduzido tamanho das suas cerca de 19 mil empresas que apresentam algumas dificuldades em adaptar-se à nova economia de mercado. Em Vila Real, 85% das empresas têm menos de 10 trabalhadores. Com o objetivo de promover as empresas e os produtos da região, nasceu em 1989 a Nervir. Uma das funções desta associação de empresários é criar condições para o desenvolvimento das empresas, com especial atenção para a formação. Tem todo um gabinete de apoio há próprias empresas também na feitura de projetos de candidatura a vários fundos comunitários e não só. Tem uma escola profissional onde faz formação a jovens que não tiveram sucesso no ensino normal e que vem a construir uma nova para outras vertentes e outros ramos de ensino muito mais práticos e técnicos que, entretanto, em Portugal deixaram de existir. Contudo, as atividades da Nervir vão mais além das questões empresariais, estando atenta aos setores importantes para o desenvolvimento do distrito. Neste sentido, têm trabalhado na revitalização de um dos símbolos artesanais da região. Curvados sobre uma roda, já poucos se dedicam à arte do barro negro. Bisalhães, uma aldeia perto de Vila Real, é conhecida pelos homens que diariamente, junto à entrada da cidade, esculpem estes objetos típicos. Cisnando Ramalho começou a trabalhar nesta arte por tradição familiar. Deste ofício, com cerca de 500 anos, restam apenas 4 oleiros. Uma tradição muito grande, éramos 60, andámos nas feiras de rego a vender os panelinhos, que era as peças que havia de fazer comer, não havia mais nada, para todo, corrimos esta zona toda. Pronto, foi acabando, ficamos só 3 ou 4. Parece muito simples, mas é difícil. Já há pessoas que têm tanto para aprender, mas isto é uma arte, tem que se aprender dos 9, 10 anos, é que se dão na coisa para aprender, na maneira de aprender. Portanto, passou desta idade, eu também tinha de pequeno, o meu pai pagava muitos artistas para fazer louça, para vender, e eu estava ali a ver como eles faziam. E depois fui vendo, o meu pai disse, vai aprendendo, claro, quer ser. Bom, assim aprendi. Primeiro, havia mais fome, agora o jogo de bola, isto ninguém quer, ninguém olha para isto. Com respeito a financiamentos, nada, isso nada.
Daí nada, não, daí eles não... E depois fizemos aqueles barraquitos, mas são pequeninos. Até vieram lá uns senhores, engenheiros, perguntar se estamos bem. Vamos andando. Eu nem queria lá estar. Gostava de deixar isto também a um rapaz, um neto ou qualquer coisa. Mas eles não querem. O que é de fazer à minha vida? Vou andando por aqui enquanto puder. Eu gosto disto, eu gosto, já gostei mais que a pessoa agora está mais velha, mas... Historicamente, Régua nasce relacionada com o Rio Douro. Essa relação embrionária faz deste concelho de 22 mil habitantes um espaço onde se vive a tradição da cultura do vinhedo e do vinho. É uma cidade, no fundo, que se suporta no comércio, nos serviços e que, acima de tudo, vive, em termos económicos, dependendo da nossa monocultura da vinha. A grande aposta desta cidade para o futuro é o turismo. Régua, como centro económico do Douro, pretende aproveitar os potenciais que esta região pode oferecer aos visitantes, captando não só investimento, mas também reconhecimento internacional. É naturalmente uma cidade neste momento pequena, mas é uma cidade que, apesar de tudo, é conhecida por todo Portugal. E, portanto, como cidade muito conhecida, ela vai, de certeza, no próximo período de tempo, porque o turismo vai ter que ser uma realidade nesta região, já começa a ser, terá que se afirmar e Peso da Régua terá que estar no centro dessa afirmação. Para tal, falta ainda solucionar algumas questões fundamentais. Uma delas é o urbanismo, um problema na altura de atrair turistas para a cidade, já que a Régua tem vivido um crescimento algo irregular. A Régua tem, de facto, em termos urbanísticos, situações que não são as mais desejáveis. É necessário reorganizar ou organizar de uma outra forma o planeamento urbano desta cidade. Porque eu entendo que o sucesso de uma região está inteiramente ligado à capacidade de dinamismo, à capacidade de atratividade que os núcleos urbanos, as cidades, têm em cada uma dessas regiões. ...250 anos dedicados à cultura do vinho, a mais antiga denominação de origem do mundo e uma deslumbrante paisagem vitícola de sinuosas curvas e montes esculpidos pelo homem para o cultivo do vinho, fizeram do Douro o património da humanidade e um lugar encantado para os que o visitam. Os vinhos do Douro têm vindo a conquistar prestígio internacional nos últimos anos. Além disso, é nestas terras que se produz um dos principais símbolos de Portugal, o vinho do Porto. Mais recentemente, para além do vinho e da vinha, também tem havido um desenvolvimento muito significativo na área do turismo, das atividades ligadas com o turismo. A hotelaria, o turismo em espaço rural, a própria restauração, algumas atividades de animação turística que têm ganho alguma importância. O Douro vai ter naturalmente que ser tripartido. O Douro é um potencial de turismo que terá que assentar em três vertentes: no vinho, na cultura e, no fundo, no património que tem. Melhorar os acessos e criar uma coordenação entre os agentes turísticos para que os turistas tenham a possibilidade de ficar mais tempo nesta região são duas medidas que é necessário tomar. Além disso, para alcançar o desenvolvimento sustentado que se pretende, o Douro tem de superar outras carências em importantes setores. Há um trabalho a fazer no sentido da própria renovação dos espaços urbanos, das aldeias, das vilas, das cidades, um espaço de renovação que fundamentalmente qualifique
o território e que qualifica estes núcleos urbanos. Há trabalho a fazer no sentido de aumentar a qualidade de vida do Douro em diferentes dimensões, na área da educação, na área da saúde. Há um trabalho enorme também a fazer no próprio domínio da dinamização económica de todo um conjunto de atividades ligadas ao artesanato, ligadas ao próprio vinho, o enoturismo, o desenvolvimento do enoturismo. Aqua Flávia é o nome romano de Chaves, a capital termal do país. Reflete a história desta cidade que há muito tempo acolhia os soldados que descansavam e recuperavam as forças nas águas quentes que brotavam da terra. Hoje, Chaves é a capital hoteleira de Trás-os-Montes. Esta potência está intimamente relacionada com os 7.000 visitantes anuais das termas da cidade, o reconhecido Spa do Imperador. Chaves é, indubitavelmente, no contexto de Trás-os-Montes, o lugar onde mais turistas passam. As termas de Chaves, as caldas de Chaves, serão, nesse contexto e num contexto de maior modernização, de uma resposta adequada àquilo que são as exigências atuais, num contexto da criação de um espaço de lazer, de bem-estar, de qualidade de vida, serão naturalmente o motor do desenvolvimento. Gera-se um investimento indireto na ordem de mais de 50 milhões de euros. Isto quer dizer que a hotelaria, os serviços, o comércio e outras atividades económicas gravitam, a nível pelo menos da cidade de Chaves, em torno destas termas. Como emprega por ano, na ponta máxima de atendimento, cerca de 130 pessoas, podemos dizer que estas termas também são uma alavanca social no que respeita à empregabilidade. Para responder a uma intensa procura, as termas estão em pleno processo de crescimento. Neste sentido, a aposta mais recente deste spa terapêutico é na área do ócio e bem-estar. Ainda assim, Chaves terá de organizar outro tipo de ofertas para criar uma maior dinamização do setor. Temos alguns problemas estruturais para resolver, designadamente no desenvolvimento de alguns produtos turísticos por excelência, desenvolver o nosso artesanato, por exemplo, para criar rotas verdadeiramente apetecíveis. O turismo, uma vez mais, aparece como um motor numa cidade em que o setor industrial é ainda muito tradicional. Para modernizar este tecido, Chaves criou um novo espaço para a concentração industrial que facilita o desenvolvimento. Não sendo nós tradicionalmente uma cidade ligada ao empresariado, mas mais ao comércio, nós queremos criar condições para que, e hoje, num contexto de uma ultrapassagem de fronteiras entre as diversas atividades económicas, queremos ser essencialmente uma cidade e um espaço onde as diversas atividades económicas sejam complementares entre si e potenciem realmente a criação de riqueza e emprego. Bragança é a capital da Terra Fria Transmontana, a região mais despovoada e isolada de Portugal. Contudo, sendo um espaço transfronteiriço, tenta aproveitar as oportunidades que essa geografia lhe pode trazer. Hoje as cidades não podem desenhar as suas políticas de desenvolvimento sem se inserirem em redes, um trabalho mais estruturado, mais qualificado, mais inteligente. É um desafio sob o ponto de vista da qualificação da atividade das próprias cidades e da evolução da economia. Esta é uma cidade com séculos de história, onde o castelo toma uma dimensão central na paisagem urbana. Bragança integra o núcleo das 10 mais antigas cidades do país, uma cidade com um núcleo histórico relevante, com uma presença forte,
uma cidade também, uma parte moderna e contemporânea, bem estruturada, bem organizada urbanisticamente, com muita qualidade, com um setor de população jovem muito forte. Ao ser uma cidade jovem, os brigantinos apresentam uma taxa de formação superior muito acima da média nacional. 16% contra os 9% nacionais, o que significa que a povoação acredita que o futuro passa por uma maior e melhor qualificação. Vila Real tem um polo universitário de grande qualidade, na área da zootecnia e da silvicultura. Bragança tem também um polo, um instituto industrial, um instituto politécnico com uma formação superior de qualidade e, portanto, há a possibilidade quer de formar, quer de ir fixando, digamos, quadros técnicos, porque no fundo é o que esta região precisa. Tal como as outras cidades da região, Bragança tarda a impor-se no domínio industrial, um setor ainda muito tradicional, marcado pelos recursos tradicionais. Não podemos ver a cidade e a atividade económica e social da cidade desinserida do espaço rural. Ainda assim, evidentemente que um dos aspectos as componentes mais importantes da economia concelhia situam-se no comércio e nos serviços. A parte do ensino é uma vertente importante associada à atividade económica, mas também os setores tradicionais ligados aos produtos de qualidade do mundo rural, onde tem marca presença também o setor agroindustrial. Sortegel, uma das muitas empresas que formam a SLN, Sociedade Lusa de Negócios, é atualmente o melhor exemplo de aproveitamento de recursos naturais do distrito de Bragança. Dedica-se à produção e conservação de castanhas. A Sortegel faz hoje cerca de 8.000 toneladas de castanha por ano, com uma parte importante comercializada em fresco, mas no essencial 3/4 da produção é de facto descascada, congelada e exportada. Nós exportamos cerca de 85 a 90% do conjunto dos produtos, nomeadamente da castanha, mas também dos outros produtos, sendo que o mercado interno absorve 10 a 15% dessa produção. A dimensão económica desta empresa reflete-se também no âmbito social, ao ser um grande empregador de mão de obra local. A castanha, entre o que é pago à produção e o que é pago depois da transformação, deve envolver valores da ordem dos 30 milhões, num ano normal de uns 30 milhões de euros, 30 a 40 milhões de euros por ano. Contudo, esta empresa quer apostar em novos produtos. No terreno onde possui a maior plantação de castanheiros, pretende restaurar e edificar um pequeno hotel de turismo rural de alta qualidade. Temos aqui um projeto hípico, digamos, em gestação, que viria juntar-se ao projeto turístico e temos, enfim, há aqui uma ideia em desenvolvimento também, que é a hipótese de virmos a desenvolver aqui um conceito, nestes vales que aqui temos, um conceito de golfe ecológico. A Sortegel acredita que deve haver uma promoção dos produtos regionais no exterior se Trás-os-Montes e a Terra Fria quiserem afirmar-se no panorama internacional. Trás-os-Montes é uma região que deposita muitas esperanças no eixo atlântico. Os agentes políticos, sociais, industriais e culturais veem-no como uma oportunidade de afirmação de uma região que muitas vezes tem dificuldade em fazer ouvir a sua voz. Representa mais uma oportunidade e mais um espaço de reflexão, de debate, de afirmação e, sobretudo, de procura conjunta de soluções para os problemas e para o desenvolvimento que queremos para o Noroeste Peninsular. Nós somos aqui no distrito de Vila Real e Bragança, somos 450 mil almas, nós não contamos para o Totobola, sabe? Quando se está a disputar uma eleição nacional, seja para o Governo, seja para a Presidência da República, seja para o que for, quando falta o resultado de Trás-os-Montes e Alto Douro, a malta diz, isto já não altera coisa nenhuma. Portanto, é a força dos votos, muitas vezes, que leva os políticos a dar menos atenção àquilo que precisa de mais atenção. Por proximidade, a Galiza é um mercado de preferência para os negócios, mas também para a promoção dos produtos desta região. No entanto, essa relação não está totalmente definida do lado português. De algum modo, a administração pública pode
pode estimular, corrigir, mas essa ação é uma ação mais do domínio privado. A nossa própria região mais interior debruçar-se, se calhar, fazer mais sobre isto, fazer um pouco mais de força para que aquilo que é de bom destas experiências, destas trocas de experiência, desta troca de conhecimentos que o Eixo Atlântico traz e dos possíveis contactos, também tragam e reflitam vantagens para a zona interior de Trás-os-Montes, que até agora penso que ainda tem sido muito pouco aquilo que tem usufruído desta, se calhar com culpa das pessoas de cá e das pessoas que cá estão. Este mercado é também o principal objetivo para os produtos culturais e turísticos. A nossa promoção a nível da Galiza é um objetivo estratégico e penso que com a cooperação transfronteiriça que existe com os municípios vizinhos, esses objetivos estão a ser cada vez mais alcançados. Porém, o Eixo Atlântico parece apresentar problemas quando tenta promover as atividades que organiza. A culpa recai sobre os mesmos municípios que integram esta associação. Nós não temos publicitado, nem temos, se calhar, falado o suficiente com os nossos cidadãos sobre esta matéria. A grande maioria das pessoas do meu concelho não tem conhecimento de que fazemos parte desta associação, desta Euro-região, deste conjunto de municípios do norte de Portugal e da Galiza, mas farei um esforço como autarca, como Presidente da Câmara da Régua, no sentido de lhes transmitir e de os sensibilizar, dizendo-lhes que pertencemos a um grupo que eu penso que é um grupo privilegiado de autarquias, que troca informação, analisa questões e problemas concretos de cada um dos concelhos e cria estratégias para os resolver. O outro entrave para o desenvolvimento da cooperação destes dois territórios é o sistema político-administrativo de ambos os países. Enquanto que a Galiza tem um governo autónomo, o norte de Portugal luta desde há 10 anos por uma regionalização que lhe dê maior protagonismo político. O processo de cooperação avançou num contexto de fortíssima assimetria interinstitucional, porque, repare, não se trata apenas de haver um poder político organizado, afirmativo e autónomo, digamos, na Galiza, e não haver esse equivalente no norte de Portugal. Além disso, a situação é mais grave, muitas vezes, a dificuldade que há do poder central em Portugal reconhecer a valia estratégica do território equivalente ao norte de Portugal. A região norte era a região na qual nós devíamos estar integrados, que é aquela naturalmente que fala hoje com a Galiza, que tem dimensão, que tem massa crítica e que tem, portanto, problemas que são comuns a todos os subespaços e aos cidadãos e que devem ser resolvidos. Existe um sentimento geral quando se fala do futuro desta Euro-região e Trás-os-Montes não é exceção. A procura conjunta de soluções, mesmo que as soluções sejam diversificadas e tenham que ser diferentes nos diversos contextos, julgo que a cooperação e a procura conjunta dessas reflexões é enriquecedora e, como tal, eu sinto-me otimista no que diz respeito ao trabalho e ao desenvolvimento do trabalho do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular e daí continuar, pelo menos no contexto atual. Sinto que o Eixo Atlântico é uma mais-valia para o conjunto das cidades que integram esta associação. É um fórum de reflexão, de concertação de políticas, de estratégias de desenvolvimento e hoje não há políticas de desenvolvimento municipal ou citadino que se possam desenvolver sem ser integradas numa reflexão e em estratégias mais amplas.